Sejam todos muito bem-vindos. Lê aqui, por gentileza. Mais uma vez. O que você vê? É o tema da nossa mensagem de hoje. O que você vê? Vamos lá. Eu estive no aniversário de uma criança que é muito querida. E nessa festinha, era uma festa ao ar livre. E aí, o tempo começou a mudar. E começou a chuviscar. Aí aquele garoto chegou em mim, acho que ele tem 7 anos. Ele correu até mim e disse assim: tio Bispo, o senhor pode orar para não chover? Para a chuva não vir agora? Porque eu quero brincar com os meus coleguinhas e eu não queria que chovesse agora, que vai atrapalhar a nossa brincadeira. O senhor pode orar para não chover? Eu falei, pode deixar. Eu vou orar para não chover, só vai chover depois que a sua festa acabar. E aí, qual é a questão aqui? Por que ele fez esse pedido? Por que ele fez esse pedido? Por quê? Porque ele acredita. Porque ele acredita. Ele crê. Ele acredita no poder da oração. Ele acredita que a nossa oração é capaz de mudar algo que pudesse atrapalhar os seus planos, atrapalhar os seus propósitos. E aí, eu já tinha algo para falar, mas isso veio muito forte. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, vou nem começar aqui, tá? Não vou nem começar aqui. Lucas 18 diz o seguinte: então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso. Repita em voz alta, por gentileza. Pois o reino de Deus é das pessoas, já não está falando das crianças. O reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês, isto é verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, aí presta atenção numa coisa. O que acontece com uma criança? Quem tem filhos aqui? Idade de criança ainda. Então, mas todos que tiveram filhos, que têm filhos mais velhos, passaram por esse processo. A criança não tem limites. Por que ela pede tudo? Por que ela pede tudo? Porque ela acredita que ela pode? Por que ela pede sem limites? Tem pais que não entendem isso e falam assim: pô, mas você não sabe o que você quer. Não, não é que ele não sabe o que ele quer. Ele acredita que ele pode tudo. Não é que ele não sabe. Ele crê que ele pode. Ele acredita que ele pode. Então todos nós fomos assim um dia. Nós fomos assim. Aonde nos perdemos? E por que nos perdemos? Aonde perdemos essa capacidade de acreditar que podemos viver tudo aquilo que nós almejamos, desejamos, que podemos ter? A Bíblia diz: tudo é possível a quem? Tudo é possível a quem? Aí eu falei 2 coisas importantes. O pedido deve ter 2 coisas. O quê? O pedido deve ter o quê? O quê?
Então, sabe por que vocês não recebem? Olha o que Jesus disse em Tiago 4. Vocês não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Ah, mas eu peço, bispo. Eu peço. Forma clara, específica. E mais, quando pedem, diga comigo, quando pedem, não recebem, porque seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para seus próprios prazeres. É só para você. E aí que está o erro. Aí que está o problema. Porque tudo que Deus faz não se trata simplesmente de nós. Deus nos usa como instrumentos para abençoar pessoas. E aí, eu disse o seguinte, você sabe por que Salomão, quando teve a oportunidade de fazer o pedido da vida dele, sabe por que ele fez aquele pedido que vocês conhecem? Porque ele foi preparado para fazer aquele pedido. Ele já sabia o que pedir. Então vamos lá. Conselho de Davi para Salomão. Provérbios 4. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe, ele me ensinava e me dizia que o seu coração retenha minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira, diga comigo, adquira a sabedoria. Vou pontuando assim, ó, tá? Adquira a sabedoria, adquira entendimento, não se esqueça nem afaste das minhas palavras. Diga comigo, não abandone a sabedoria. Ela guardará você, ame-a e ela o protegerá. Olha quantos benefícios. O princípio diga comigo, o princípio da sabedoria é adquira a sabedoria. Sim, com tudo o que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça, uma coroa de glória. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Deixa eu rapidamente passar numa tradução que eu gosto muito. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Nem afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria, ela protegerá você. Ame e ela dará segurança. Para ter sabedoria, diga comigo, é preciso primeiro pagar o preço. Agora grave que nós não estamos falando de sabedoria adquirida no banco de uma faculdade, de um curso ou qualquer coisa dessa natureza. Estudo faz parte, tá? Mas nós estamos falando de uma sabedoria, aí você vai entender. Já já eu concluo, você vai entender claramente. Ame a sabedoria, diga comigo. Ame a sabedoria e ela tornará o quê? Importante. Ela vai torná-la importante. Abrace-a e será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Escute, meu filho, aceite o que eu estou dizendo a você
e você terá uma vida longa. Eu tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Diga comigo, se você andar sabiamente, nada atrapalharão o seu caminho, e você não tropeçará quando correr. Então, olha que coisa incrível. Ele foi preparado para quando chegasse o grande dia, a grande oportunidade, ele sabia exatamente o que pedir. Diga comigo, ele sabia exatamente o que pedir. Ele foi preparado para isso, ele foi instruído para isso. Muita gente não sabe pedir, não sabe o que quer e não sabe o porquê. E isso é definidor. Aí, 1 Reis 3 diz assim: Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai. Que todas essas instruções que nós lemos foi Davi preparando seu filho. Mas também matava animais e oferecia sacrifício em vários altares, montes, quer dizer, nos lugares sagrados. Certa vez, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifício, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos, o mais sagrado. No passado, ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício a Deus. Naquela noite, o Senhor apareceu num sonho a Salomão e perguntou, por favor, está aí a pergunta, lê você. É a pergunta que ele esperou uma vida inteira. O que você quer que lhe dê? É a pergunta que definiria a vida dele. Que mudaria totalmente a trajetória dele. O que você quer que lhe dê? Ele respondeu, tu mostraste grande amor por Davi, meu pai. Teu servo ele era bom, fiel, honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar de meu pai. Embora, diga comigo, embora eu seja muito jovem. Se eu mudar a tradução, ele vai dizer assim, eu sou uma criança. Eu sou uma criança. Diga comigo, seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu, no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão grande que nem se pode ser contado. Portanto, diga comigo, portanto, dá-me o quê? Sabedoria. Ele sabia o que pedir. Ele foi preparado para pedir. Só que tão importante como o quê, é o porquê. Eu li para você em Tiago que você pede, mas não recebe. Por quê? Porque você pede mal. Porque o porquê é tão importante quanto o quê. Então ele vai dar o porquê. Portanto, dai-me sabedoria, diga comigo, para que eu possa governar teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu tão grande povo? Fechou. Alinhou. Ele não estava falando eu. Ele estava falando, o Senhor me colocou aqui, o Senhor permitiu que eu chegasse aqui. Agora, dê a mim, dá a teu servo sabedoria. E o porquê? Para que eu possa governar este teu tão grande povo. O porquê estava alinhado com o porquê de Deus. Portanto, olha o que diz no 10. Deus gostou de Salomão ter pedido isso. E diz, já que você pediu sabedoria para governar com justiça,
Ao invés de pedir vida longa, ou riquezas, ou a morte de seus inimigos, diga comigo a palavra, diga, eu darei a você. Aliás, eu darei o que você... O que está escrito aí? Sou pedir. Pediu certo. Esse é o problema. Muitas pessoas podem passar anos dentro da igreja fazendo o pedido, e da forma errada, e sem ter o porquê certo. Principalmente se tratando dessa área que muito pouca gente sabe lidar com ela. Muito poucas pessoas entenderam o propósito. Muito poucas pessoas estão preparadas para suportar o peso da bênção material. Muitas pessoas ainda estão naquela necessidade simplesmente de imagem, simplesmente para mostrar às pessoas que venceram. E o propósito é bem diferente. O que Deus coloca é para abençoar a vida de pessoas. O que Deus faz, isso Deus fez com Davi, isso Deus fez. Isso é o que eu falava ontem, né? Como é ilimitado. Me encanta quando eu vejo, quando a gente estuda, é só você, isso aí extrai, a gente tira da Bíblia e traz para a realidade hoje. Como pode os judeus, os israelitas transformarem em microchip hoje? Como pode? Como pode os judeus transformar a água salgada em água potável? Como pode eles extraírem água da atmosfera e jogar na torneira? Tudo que vem é para benefício das pessoas. As ideias que traz tanta prosperidade a eles, não se trata simplesmente deles. São pessoas que estão resolvendo problemas. São pessoas que estão fazendo a diferença no mundo. Então, quando Ana, ela passou uma vida chorando, esperando a coisa que ela mais desejava, que era ter um filho. Chorou ano após ano. O dia que ela caiu a ficha, ela disse assim, se o Senhor me der um filho, eu não vou usar para os meus propósitos, eu vou usar para os teus. Eu estou consagrando ele ao Senhor. Fechou, acabou. Aquele ano, ela recebeu um filho, abriu a madre dela e ela teve 5 filhos depois daquele. Porque ela consagrou a Deus. Então, o que aconteceu? Não é. O que acontece? A gente quer usar Deus para os nossos sonhos. Deixa Deus te usar para os sonhos dele. Prestou atenção nisso ou não? Não usa Deus para os teus sonhos que não vai funcionar. Deixa Deus usar você para os sonhos e propósitos dele. É aí que está a tua realização. Aí que está o sucesso da tua vida. Darei a você darei o que você pediu. Darei a você, diga comigo, sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você e nem terá depois. Mas, diga comigo, lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida você terá riquezas e honras, mais que qualquer outro rei. E se você obedecer e guardar, e obedecer as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Então, até o que você não pediu, você vai receber. Riquezas, honra, vida longa. Diga comigo, tão importante quanto saber o que pedir é o porquê. O que e o porquê tem que estar alinhado. E depois, como é que eu faço isso? Continuamente, porque Deus diz assim, peça e vocês receberão, procurem e acharão, batam e a porta será aberta, porque todos aqueles, diga comigo, todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Aí ele diz, por acaso algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando lhe pede? Você pede pão, ele dá pedra? Não, jamais. Ou lhe dará uma cobra quando ele lhe pede? Mas vocês sendo maus, diga comigo em voz alta, sabem dar coisas boas a seus filhos. Diga, quanto mais
o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Não é forte isso? Sim ou não? Então eu preciso alinhar, saber o que. Se chegar essa grande oportunidade para você, o que pedir? Você sabe? Está preparado para fazer o pedido? Às vezes as pessoas não sabem o que querem. E muito menos porque querem. Fica sem propósito. Sem peso. Diga comigo, o que você vê? Então vamos lá. Gênesis 13 diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou dele: de onde você está? Diga comigo, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Olhe. Diga a palavra, olhe. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência. Tem uma coisa linda aqui. Tem uma coisa linda. Porque Abraão era um cara rico. Se eu voltar no versículo 13, 2, diz assim, ó, Abraão era muito rico. Diga comigo, Abraão era muito rico. Possuía gado, prata e ouro. Mas tem uma coisa aqui, ele já era muito rico. Mas quando ele separou de Ló, ampliou ainda mais as suas conquistas. Ló, o texto não fala sobre isso. Mas para onde Ló olhou, mostra que o coração de Ló já estava na direção errada. Quando ele se apartou de Ló, vem essa direção a ele. Depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda esta terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível, diga comigo, se for possível, contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra, diga comigo, percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu, ao quê? A darei a você. Primeira coisa, tem pessoas que é como Ló na nossa vida, precisa apartar. Independente do que você tem alcançado, do que você tem conquistado. Você vai ser muito mais próspero, muito mais abençoado quando você se separa de pessoas que não estão no mesmo propósito, que não têm a mesma visão, que não estão com o olhar na mesma direção. Quando ele saiu, ele já era rico. Quando ele se apartou, aí começou a ampliar ainda mais as suas conquistas. Nós estamos falando de fé. As coisas nunca vão acontecer fora se primeiro ela não acontecer dentro de você. Primeiro elas acontecem dentro de você, depois elas acontecem fora. A maior desigualdade social não está no quanto você ganha. Parece que essa é a grande desigualdade, né? Pessoas que têm uma renda muito diferente da outra. Está na diferença do conhecimento e da mentalidade. Essa é a grande desigualdade. O que diferencia uma pessoa da outra é a mentalidade dela. Por isso que o grande foco do Senhor, a nós como cristãos, é a mudança da mentalidade. Diga comigo, mudança da mentalidade. Diga, começar do zero. Diga, não é dinheiro. Diga, é conhecimento. Diga, é mentalidade. Aí que é começar do zero. Tem gente que acha que começar do zero é dinheiro, começar do zero é mentalidade. Você muda a mentalidade. Porque você sabe muito bem, estatisticamente, muita gente pode ter dinheiro, mas com a mentalidade errada vai voltar a ser pobre.
pode herdar, pode dar dinheiro para ela, pode ter oportunidade que vai voltar a estaca zero. Porque é uma questão de mentalidade. A fé está errada. Nós não conquistamos o que não lutamos, ou pelo que não lutamos. Nós conquistamos aquilo que lutamos para conquistar. Diga comigo, nós conquistamos aquilo que lutamos para conquistar. Você não vai conquistar o que você não lutar. Fique claro isso para você. Ninguém vai conquistar o que não lutar. Você não luta por algo que você também não sabe da existência. Por que é tão importante a gente conhecer? Tem um versículo na Bíblia que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade o quê? Conhecereis a verdade e a verdade? Por isso que é tão importante conhecer a verdade. Você não vai lutar por algo que você não sabe. Por que Deus mostrou a Abraão? Ele mostrou, de onde você está, olhe para o sul, para o leste, para o oeste, para o norte, para o sul, para o leste e o oeste. Olhe para todos os lados aqui. Tudo, olhe para toda essa terra. Agora, toda esta terra que você está vendo, eu a darei a você. Aí o último versículo diz: percorra ela de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. O texto não diz que ele pisou lá. Não diz exatamente que ele pisou. Nós acreditamos que ele pisou. Mas nós acreditamos em algo mais forte. Que ele percorreu pela fé. Ele imaginou. Ele visualizou todo aquele território. Ele percorreu todo ele. Diga comigo, imaginação. É imagem em ação. Só imagem não funciona. Imaginação, imagem em ação. Como é importante a imaginação. E Deus, o tempo todo, o que Deus fez com Abraão? Deu uma imagem a ele. Aliás, deu duas grandes imagens para ele. Primeiro, olhe para o céu. Se você puder contar as estrelas, assim será a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, como a areia da terra. Uma imagem. Ele visualizou aquilo. Quando Deus mandou ele olhar e percorrer, ele mandou não só Abraão, mas ele também mandou Jacó. Porque Deus está o tempo todo trabalhando para expandir a nossa mente. Diga comigo, Deus está o tempo todo trabalhando para expandir a nossa mente. Diga, nos levar a crer, ver tudo pela fé e tudo que está disponível aos seus filhos. Quem estava aqui comigo ontem? Ontem nós fizemos uma coisa aqui e hoje achei tão bonito. Quem estava comigo aqui ontem, quando eu fui apresentar a criança, eu fui ensinar o pai o que fazer. Quem lembra disso? E aí eu fui ensinar o pai. Quem tem filhos aqui? Então, olha que coisa incrível, né? Eu disse ao pai e à mãe, mas primeiramente ao pai, porque ao contrário do que se pensa, a responsabilidade sacerdotal é do homem. Por isso que eu fixei nele e falei com ele. Então, eu disse àquele pai, existe uma responsabilidade muito grande sobre você. Primeiro, essa menina que está do seu lado, ela vai buscar um homem como você no futuro. Segundo, esse garoto que está no colo da sua esposa, ele vai se espelhar no homem que você é. Esse é o modelo, você é o modelo. Mas mais importante do que isso, eu disse, imagine você
e é o que você vai fazer a partir de hoje, se o seu pai, quem é pai aqui? Quem é pai? Imagine se o seu pai, quando você estava na sua infância, como criança, você tivesse crescido, e o seu pai todas as noites abrisse a Bíblia e lesse com você Deuteronômio 8, Deuteronômio 28. Se o seu pai te ensinasse, você tivesse crescido ouvindo, meu filho, você será abençoado aonde você for. Meu filho, você será abençoado e bem-sucedido aonde você colocar a planta dos seus pés. Meu filho, você será a cabeça aonde você entrar, seja na cidade, seja no campo. Meu filho, tudo que você colocar as suas mãos vai dar certo, tudo que você tocar vai prosperar. Meu filho, você terá para emprestar, mas não tomará emprestado. Você será um vitorioso, você vai estar sempre por cima e jamais por baixo. Meu filho, se Deus é com você, ninguém pode ser contra você. Você será um vencedor na vida, você será um vitorioso na vida. Quem estava aqui, eu estava falando isso para esse pai começou a chorar. Porque eu estava ensinando ele a ensinar o filho. E ele começou a chorar. Mas imagine se você, nós tivéssemos crescido ouvindo essas palavras. Se você tivesse crescido ouvindo o seu pai dizer, você pode tudo. Por isso, pelo amor de Deus, não mate a fé dos seus filhos. Tudo tem a maneira de falar. Deixe eles sonharem. Deixe eles acreditarem que eles podem tudo. Quando você tiver que orientar, não mate o sonho dele. Diga que por enquanto, ainda não será possível, mas em breve será, meu filho. Ao invés de cortar as asas dele e dizer, deixa de ser tonto, rapaz. Você não sabe o que você quer? Cada hora quer uma coisa, você não sabe o que quer? Não, ele acredita que ele pode tudo. E quem faz a diferença hoje são as pessoas que acreditam que elas podem. São as pessoas que o teto não é baixo. São as pessoas que o teto é alto. São as pessoas que não foram achatadas. Por isso que Jesus disse, diga comigo, é necessário nascer de novo. Por isso que quando você nasce de novo, você volta a ser criança. E você volta, agora você começa a crescer novamente, mas crescer da maneira certa. Crescer com a visão certa, com a fé certa, com o espírito certo. Então, imagine, estou pedindo isso, faça isso com seus filhos. Não vai deitar sem sentar, abra a Bíblia e diga a eles, planta isso no coração deles, que eles podem, eles serão cabeça, eles não serão crianças inseguras, eles vão crescer acreditando que eles podem. Muitos hoje têm bloqueios, têm traumas justamente porque os bloqueios foram criados justamente... Eu não preciso ir longe. O que você ouviu dos seus pais? O que você ouviu de sua mãe, de seu pai? Que tipo de palavra? Que tipo de palavras você ouviu? Das pessoas. Muitos ouviram palavras pesadas, negativas. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, leia aí por favor. O que está escrito? Olhe e veja, que todos os machos que fecundam um rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão
lhe fez. Quando o anjo disse a Jacó, olhe e veja, levante os seus olhos e veja, ele estava dizendo, enxergue o rebanho como você precisa. Enxergue o rebanho nascendo exatamente como você precisa. Esse é o poder da fé. Enxergue a tua prosperidade. Porque quem não conhece o texto, sabe que quando um homem chamado Labão, que já vinha lesando Jacó trabalhou para este homem alguns anos, e chegou o momento que ele quis sair, ele diz, não, eu tenho visto que Deus tem me abençoado por seu intermédio, determina o teu salário. Determina o teu salário que eu vou te pagar. E ele disse, olha, você não vai determinar o meu salário, vamos fazer o seguinte, eu vou passar pelo teu rebanho, e eu vou separar os salpicados, listrados e malhados, que era de baixa qualidade. O que era considerado puro? Branco. Branco ou só preto. Mas malhado, listrado, era de baixa qualidade. E Jacó, dentro do acordo, ele falou, eu vou separar e daqui para frente o que nascer dessa forma será o meu salário. Labão achou maravilhoso, falou, maravilhoso, fechou. Fechou, porque ele achou que ele ia arrebentar. Só que ele não contava com a fé de Jacó. Jacó correu, descascou varas de álamo, de castanheira, um outro tipo de vara, descascou listras e colocou diante do bebedouro. E ele colocava para que quando o rebanho fosse beber água e eles acasalassem, nascessem listrados, que nascessem salpicados e malhados. Mas o texto diz, você vê, ele colocou uma imagem, até diante dos animais ele colocou a imagem. Mas quando aquele homem começou a tentar prejudicá-lo, mudar o acordo, mais ou menos assim, olha, o teu salário, você está ganhando muito, nós vamos rever o nosso acordo. E mudava o salário dele e dizia, só o listrado será o teu salário, o texto diz que passava a nascer só listado. Aí ele voltava e dizia assim, não, vamos mudar de novo aqui, vai nascer, só o que nascer salpicado será o teu salário, passava a nascer só o salpicado. Mas ele mudava de novo, não, só o malhado será o teu salário, passava a nascer só malhado. Por quê? O anjo apareceu e disse assim, Jacó, levante os seus olhos e veja. Veja que os machos que cobrem as fêmeas são listrados, salpicados e malhados. Olhe e veja. Diga a palavra, olhe e veja. Nada vai acontecer fora que primeiro você não tenha visto dentro. Está entendendo a mensagem? Primeiro acontece dentro, depois acontece fora. Muitas pessoas não sabem por onde começar, justamente porque, como disse, o referencial é baixo. Muitas pessoas nasceram num lar que não teve acesso a muita informação e possibilidades. E aí, é isso que tem que mudar. Nós sabemos que nós vivemos e a fé, ela amplia as possibilidades. A fé aumenta as possibilidades. Por isso que Jesus disse, Romanos diz que nós precisamos passar pela renovação da nossa mente. Quando você passa pela renovação, você sofre essa transformação da sua mente, então você começa a desfrutar da boa, da agradável e perfeita vontade do Senhor. A Bíblia diz o seguinte, Provérbios 23, 7, diga comigo, como imaginou na sua alma, assim é. Então primeiro eu imagino, como eu imagino dentro, assim será. Quem está entendendo? Isso é poderoso. O poder da imaginação, da visualização. Por isso que as pessoas que infelizmente fazem isso no caminho inverso, de forma negativa, tudo pensa de forma negativa, sempre espera o pior, e depois ainda elas dizem assim,
Eu não disse que ia acontecer. Por quê? Porque é isso que ela espera. É isso que ela visualiza. É isso que ela atrai para a vida dela. É preciso ser uma pessoa mais faminta. É preciso estar aberto para informação e possibilidades. Nós precisamos estar abertos para isso. Quanto mais, é preciso sair da passividade espiritual, da passividade intelectual e se mover. Às vezes muitas pessoas estão um pouco chateadas com Deus, mas me desculpe, não culpe a Deus, chame a responsabilidade para você. É como eu tenho falado nos últimos dias, se eu te perguntar 3 versículos de cor, talvez você não me fale um. E a culpa está em Deus? Ele diz para você não apartar a palavra dele da boca, porque só assim você vai prosperar. Se você não aparta a palavra da boca, você vai prosperar em tudo que você fizer. Então, viver é dar passos, é lutar por esses passos, e à medida que você for conquistando, diga comigo, à medida que eu for conquistando, outras possibilidades serão abertas. E continuar, nunca parar. Porque a gente chega num nível, quando você chega num nível, novas portas são abertas. Portas novas se abrem. Não é assim? Sim ou não? Portas novas se abrem. Nunca parar de aprender. Diga comigo, eu não posso parar de aprender, de crescer. Progresso é igual a felicidade. O que cansa é trabalho ou falta de resultado? Trabalho cansa? Não, não cansa. Quando você tem resultado, meu filho, você tem energia. Parece que você não sabe nem de onde vem tanta energia. Você quer fazer. É ou não é? O que cansa é falta de resultado. Então, quando a gente está naquele processo, né, você já vai plantar e você vai colhendo ao mesmo tempo. Pô, isso é poderoso, isso é maravilhoso. Né? Eu já estou plantando e já estou colhendo. Eu planto com a mão esquerda e já estou colhendo com a mão direita. Isso é glorioso. Agora vamos lá. Eclesiastes 11 diz assim: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. É a sua semente. Em voz alta, por gentileza. Quem fica observando o vento, o que vai fazer? Vamos lá. O que vai fazer? E quem fica olhando para as nuvens, não? Estou esperando a hora certa. Quanto tempo faz já? Há alguns anos. E ela não chegou até hoje? Não chegou até hoje? Ou eu não tive coragem para plantar? Por isso, volte. Vamos pensar aqui. O que eu disse para você que a criança pediu a mim? Hoje alguém está aqui nessa reunião, ainda mandou uma mensagem para mim e falou: bispo, eu estou lido com o agronegócio, está vindo uma geada aí, e não é bom para os negócios. Eu ainda falei para ele: olha, ontem uma criança me pediu oração para não chover, então vão ser igual uma criança para Deus afastar a geada, para Deus empurrar, para Deus pagar, porque aquilo que tudo é possível a quem? Tem gente que vai dizer assim: isso não acontece. Não, responda por você. Você não pode responder pela fé de ninguém. Cada um responde pela sua fé. É verdade ou não é? Sim ou não? É igual eu disse, né? Olha que coisa linda. Deus me trouxe essa memória. Que coisa deliciosa. Porque eu vou ter algo que eu vou falar aqui hoje. Tem gente que amaldiçoa as suas bênçãos pela ingratidão. Sabia disso? Tem bênçãos que foram bênçãos, e a ingratidão tornou essa bênção numa maldição. E aí, Deus me trouxe a memória esse final de semana, e eu falei: obrigado, Jesus, obrigado, porque Deus me trouxe com tanta lucidez que as melhores coisas na minha vida aconteceram depois dele.
Todas. Deus me trouxe à memória quem eu era antes de Jesus, como era a minha casa, como era a minha família. Deus me trouxe à memória que meu pai foi um cara muito rico e perdeu tudo. Meu pai trouxe muita dor com os seus problemas para a família. O casamento dos meus pais acabaram, foi só vergonha, só humilhação, só dor. Deus me trouxe à memória que o tempo que eu vivi longe dele foi só decepção, só ilusão. E aí ele me trouxe com lucidez a memória que o melhor tempo da minha vida foi depois dele. Então, eu recebo as melhores coisas da minha vida na presença dele. Como assim, bispo? Eu conheci minha esposa na igreja. Que delícia. Conheci, como eu disse ainda hoje, era a moça mais bonita da igreja. E eu só a capa da espingarda. Sabe, o cara dessa altura, 1,81 m, pesando 70 quilos, só capinha de espingarda, veste a espingarda assim, né? E os meus filhos falam assim, quando olham as minhas fotos, falam assim, credo, pai. Eu falo, calma, fica tranquilo, que para a época, o padrão era elevado. Né? Quando você olha para as suas fotos do passado, você não fala, pô, como eu melhorei. Quem tem essa mesma sensação? Não tem essa sensação? Puxa, melhorei, graças a Deus, porque a situação Mas, enfim. Deus me abençoou, conheci a minha esposa. 3 meses depois, me casei com a minha esposa. Nós completamos 28 anos de casado. Um casamento lindo, abençoado, ungido pelo Senhor. Um ano melhor do que o outro. Não é de ilusão e nem de fantasia, é real. Acredite, é real. 3 anos depois, Deus me deu uma das maiores riquezas da minha vida, que é o meu filho, chamado Vitor, que está com 25 anos, hoje eu estou aqui fazendo o culto para vocês, ele está numa outra igreja, fazendo o culto numa outra igreja, cumprindo com o propósito, abençoando vidas, uma coisa linda. 1 ano e pouco depois, nasce a meu segundo tesouro na igreja, chamada Bruna. Essas bênçãos foram criadas na presença do Senhor, nunca me deram problema, nunca me deram dor de cabeça. A palavra enraizou no coraçãozinho deles, um tesouro de meninos, uns meninos diferenciados. Deus me deu o meu genro, aonde? Deus me deu a minha nora, aonde? Deus vai me dar os meus netos, aonde? Deus me deu um propósito. Deus me deu pessoas maravilhosas para cuidar, fazer parte da história de vida delas, que são vocês, que eu faço parte da história da vida de muitos de vocês. Muitos de vocês, os filhos, nasceram e eu apresentei. Muitos de vocês, eu casei. Muitos de vocês, eu abençoei. Muitos de vocês, nós temos uma caminhada aí. Então, as melhores coisas na minha vida aconteceram na presença do Senhor. Quando o Senhor me trouxe tudo isso, eu falei, não tem margem. Não tem margem para ingratidão. Não tem margem para a gente se esquecer. E muitas vezes deixar que a ilusão tome conta. Batalhas, todos nós estamos na terra. Guerras, nós temos na terra. Nós estamos sendo trabalhados, preparados para a eternidade. Então, enquanto nós estivermos aqui, é batalha. Mas batalhas para vitórias. Né? Cada momento nós estamos subindo para um nível superior. Então, fazendo a avaliação, as melhores coisas da minha vida e da vida de muitos de vocês, vocês sabem que aconteceram depois de Jesus. Então não olha para os lados. E quanto mais você se focar no alvo, só não estão vivendo coisas maiores, por quê? 3 coisas para que se cumpra. O vinde, está cansado, sobrecarregado, fadigado, está carregando cargas pesadas demais, eu vou dar descanso. Do vinde,
permaneçam. Quando você permanece, você recebe o revestimento de poder. E depois você está pronto para o ID. Quando você está pronto para o ID, você é a Bíblia falando. Você não precisa Bíblia para os outros, a não ser que alguém queira. Você é a Bíblia falando, a sua história é a Bíblia falando. Seu testemunho é a Bíblia falando. Quando as pessoas olham para você e falam, não acredito nesse negócio de Bíblia, você acredita na minha história? Você acredita no meu testemunho? Você acredita no que Deus fez na minha vida? Não, eu acredito na tua história, eu acredito, então acredito na Bíblia que eu sou resultado dela. Tudo isso só aconteceu na minha vida porque eu coloquei em prática o que ela me ensina. Eu sou a Bíblia. Amém? Quando isso está dentro de você, você se torna uma testemunha de Jesus. Toda testemunha de Jesus tem evidências. Toda testemunha tem evidências. Tem evidências do poder, da grandeza dele. Diga comigo, plante pela manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Qual que é o resumo disso aqui? Não para de plantar. Planta cedo, planta tarde, planta cedo, planta tarde, planta cedo, planta tarde, porque você não sabe se esta, se aquela ou se ambas, elas vão prosperar. Por isso, não pare de plantar nunca. Nós não podemos ser tímidos, retraídos, e sim ousados. Qual foi a palavra de segunda-feira passada? Ousado. Eu postei lá 10 vezes mais ousado, porque a pergunta que nós fizemos, se você fosse 10 vezes mais ousado, o que você faria, como estaria a sua vida? Se você tivesse 10 vezes mais ousadia, aonde você estaria hoje? Dez vezes mais ousadia, aonde a sua vida estaria? Que nível? A timidez, ela pode esmagar, derrotar você. Deus não nos deu um espírito de covardia. A Bíblia diz isso em Timóteo. Mas diga comigo, espírito de coragem. E você não pode esquecer disso. Toda vez que um espírito de medo, de covardia quiser entrar no teu coração, combata. Ou procure por onde ele está entrando. Tem uma causa que ele está entrando que está te roubando a autoridade. Tira ela. Tira porque ela está te roubando a autoridade. Às vezes nós permitimos que coisas entrem que roubam a nossa autoridade. Gênesis 26, 12 diz assim, Isaac formou lavoura naquela terra, diga comigo, e no mesmo ano, diga colheu, 100 por 1, porque o Senhor, por quê? Por quê? Então, o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou o quê? Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus, não era ele que tinha inveja de filisteu, o filisteu que tinha inveja dele. Mas por que isso? A coragem de Isaac de agir à fé em condições ruins revolucionou a vida dele. Quando ninguém tinha coragem para plantar, porque era tempo de seca, tempo de escassez, ele não olhou, ele creu, ele confiou na palavra. Pode a semente de ninguém germinar, mas a minha vai germinar. Pode a plantação de ninguém frutificar, mas a minha vai frutificar. Pode a plantação de ninguém prosperar, mas a minha vai prosperar. E agiu sem medo, e essa fé sem medo é transformadora. Diga comigo, a fé sem medo. Aliás, fé com medo nem combina, né? Um é inimigo do outro. Ela é transformadora. Diga comigo, milagres inéditos exigem passos de fé inéditos. Milagres inéditos exigem passos de fé inéditos. Nós estamos falando aqui, pessoal, você tem que trazer para a tua vida. Você tem que trazer para a tua vida. Não estou te contando história não, por isso que continuamente, hoje eu ia pegar um testemunho de um rapaz, menino que você não dá nada para ele, nada. Chegou, veio aí do estado da Bahia,
E o garoto, no espírito da igreja, na fé, na ousadia, chegou, montou um negócio aqui, o negócio está bombando. Agora ele comprou um outro negócio, já investiu no outro, estava rendendo 30 mil por mês. Ele já elevou o faturamento para mais de 100 mil por mês. Você escutar ele falar, a força que ele fala, a fé que ele fala é até contagiante. Espírito de fé. Um garoto, porque a palavra está lá. Olha o que diz a palavra. Respondeu Jesus, diga comigo, tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, diga comigo, e não duvidar em seu coração, diga, mas crer que acontecerá. O que está escrito aí? Lê para mim. Não, que acontecerá? Que acontecerá? Tudo o que disser, assim lhe será feito. Por isso que é o crer certo, pensar certo, falar certo e agir certo. Orações, declarações. Olha o conjunto. Eu creio, eu visualizo, eu imagino, eu crio essa imagem de fé. Abraão, vai lá, está vendo? Tudo que você está olhando, pisa, percorre de alto a baixo, porque eu darei a você. Jacó, olhe e veja. Jacó, olhe e veja o rebanho prosperando, olhe e veja se multiplicando, olhe e veja nascendo, salpicado, listado e malhado. Isaac, não corre para o Egito não, meu filho, fica na terra que eu estou te mandando, planta aqui que você vai ser abençoado. Porque o texto diz que ele pensou em fugir da fome. O Senhor falou, não, fica aqui na terra que eu estou te mostrando que você vai ser abençoado aqui. E ele semeou naquela terra e naquele mesmo ano ele colheu, cada semente deu quanto? 100. Enriqueceu. Ainda mais, porque ele já era rico. Enriqueceu ainda mais. Prosperou ainda mais. Não conta história, não estou te contando história não, tá? Não pensa você que eu estou te contando história. Deixa o espírito da fé entrar aí. Tem nada de história aqui. História bíblica, você nunca vi história bíblica por história bíblica mudar a vida de alguém. Mas quando o espírito entra na pessoa, muda a vida dela. Muda a história dela. Completamente. Os resultados mudam completamente. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem, diga comigo, em oração, creiam. Como? Que já o receberam. E assim o quê? Creia que já é meu, acabou, já tomei posse. Já aconteceu. Eu fiz o pedido certo, tenho o porquê certo, está alinhado com Deus, com o propósito de Deus, como é que não vai dar certo? Não tem como não dar certo. Por isso que o seu conhecimento é mais importante do que dinheiro. Por que Provérbios fala que a sabedoria ela é mais do que o ouro e a prata refinada? Porque quem tem sabedoria vai adquirir ouro, prata, riquezas. E lembrando que a Bíblia fala do dom, o dom de administrar, o dom de prosperar, o dom de enriquecer. Por isso que nós precisamos ter a disposição de aprender, ter a mentalidade certa, adquirir o conhecimento necessário e nunca parar de agir a fé e dar passos de fé. Quando a gente para de dar passos de fé, a gente para de viver milagres. Sabia disso? Sonhar e imaginar a realização do sonho. Diga comigo, sonhar e imaginar a realização dos sonhos. Diga comigo, José sonhou e viveu. Se materializou. Eu li com você, você talvez não prestou atenção. Salomão sonhou. O pedido foi em sonho. Só que tem uma coisa tão linda, você vê como é importante você viu que Salomão amava o Senhor, tem uma coisa linda.
Para de ser preguiçoso à noite, viu? Ai, eu estou com sono, não posso levantar, que mata minha manhã, não consigo trabalhar no outro dia. Então você perde a riqueza, perde a prosperidade. Porque quando Deus falou com ele em sonho. Pede o que você quiser. Ele pediu em sonho. Sabe o que ele levantou e fez? Você sabe? Dê continuidade lá que você vai ver. Ele levantou, foi oferecer ofertas a Deus e fez uma festa para todo mundo comemorando. Como é que ele sabia que esse sonho não era de barriga cheia? Porque rei deve comer bastante, não é? Sim ou não? O manjar do rei à noite deve ser maravilhoso. Como é que ele sabia que não era um sonho? Não, é comunhão. Ele sabia que Deus estava falando com ele. Sabe por quê? Porque foi justamente que ele subiu no alto do monte para adorar a Deus, oferecer sacrifícios a Deus. Foi naquela noite que o Senhor apareceu. E é tão forte que ele tinha tanta convicção que era Deus, que ele já se levantou, foi oferecer mais sacrifício a Deus e foi adorar a Deus e fez uma festa. Nós precisamos ter cuidado quando uma pessoa ela tem o primeiro sucesso, avança um pouco, muitas pessoas, infelizmente, aí que está o problema, ou se acomoda, e isso é muito comum, ou acha que ela não precisa continuar fazendo o que ela fazia, o que ela estava fazendo, o que levou, o que ela fez para levá-la àquele patamar. Esse é o problema. Eu deveria pensar assim, espera aí, o que eu fiz? O que eu fiz para chegar a esse ponto, a esse nível? Qual eram as minhas atitudes, a minha comunhão, a minha dependência de Deus? Nunca se esqueça de uma coisa, eu não sei quantos de vocês são prósperos, o dia que você colocar o coração na sua riqueza, você vai descer. Aprenda isso, é lei, tá? O coração não pode estar aí. Coloca o seu coração na fonte. Coloca o seu coração naquele que é dono de tudo, o abençoador. Muitas vezes a arrogância faz ela acreditar que ela não precisa fazer o que ela vinha fazendo. Que ela não precisa. E aquilo que a levou ao lugar alto que ela chegou é como se ela não precisasse mais fazer aquilo. Caráter, diga comigo essa palavra, caráter para suportar o peso da bênção. Diga, Senhor, me dê caráter para suportar o peso da bênção, porque bênção pesa. E eu vou te dizer uma coisa, não caia na besteira de querer carregar sozinho, que você não dá conta. Não dá. A bênção pesa. Quanto mais bênção, mais pesada ela fica. E você precisa de Deus para te ajudar a carregar. Para não sacrificar outras coisas. Nem a sua comunhão com Deus, nem a sua família. Não se tornar. Eu li a semana passada um texto. Você pode se tornar uma pessoa habilidosa. Você pode se tornar uma pessoa que adquire habilidades comerciais, habilidade para adquirir, conquistar. Mas, Ezequiel 28 diz assim, pela sua sabedoria e pelo seu entendimento você alcançou o poder e encheu os seus tesouros de ouro e de prata, que pela sua grande habilidade de fazer negócios, que você aumentou as suas riquezas. E por causa delas, se eleva o seu coração. Quer dizer, você ficou orgulhoso. Por isso, assim diz o Senhor, visto que você pensa que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, eis que eu trarei contra você os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais irão com espada na mão contra a beleza de sua sabedoria, e mancharão o seu esplendor e farão com que você desça a cova. Muita gente pode conquistar? Pode conquistar. Tem habilidade para enriquecer? Tem habilidade para enriquecer. Mas pode permanecer? Não pode permanecer. Grave isso dentro de você.
Se isso fosse uma realidade, a riqueza não mudava de mão a cada 5, 20 anos. Pode ver que ela troca completamente. Quem estava lá em cima desce, quem está lá embaixo sobe. Cada 20 anos ela muda de mãos, a riqueza. Diga comigo, se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Diga comigo, agir com sabedoria assegura o sucesso. Afia o machado, meu filho. Vai trabalhar menos, vai dar menos golpes. Se o machado estiver afiado, busque essa sabedoria, afia o machado, haja com sabedoria que você vai prosperar muito mais. Por isso que é preciso manter o apetite por Deus e a humildade em fazer o que é preciso, principalmente o que o alavancou. Desejar sempre, diga comigo, o próximo degrau, mas sem perder o foco no propósito. Almeje sempre o próximo degrau, porque para nós, sabe como que as coisas acontecem? Nem eu nem você não vivemos o melhor tempo da nossa vida. O melhor tempo da nossa vida ainda vamos viver. Eu não gosto quando alguém fala assim, nossa, você lembra daquele tempo que maravilhoso? Não lembro, porque o melhor tempo que eu estou vivendo é agora. Não é o que eu vivi. E ainda o melhor tempo eu ainda vou viver. O melhor ainda está por vir. Digo, o melhor tempo da minha vida está por vir. A Bíblia diz assim, a arrogância do seu coração te enganou. Às vezes, a pessoa nem percebe que está cedendo para uma cegueira absurda, né, para a arrogância, e a gente precisa ter cuidado com isso. Então, esteja sempre afiando o seu machado, busque crescer todo dia, tomar todas as decisões com base na sabedoria, porque ela segura o sucesso, e a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Qual é o princípio da sabedoria? Então, eu disse no começo aqui, muitas pessoas já amaldiçoaram conquistas, bênçãos, com atitudes ingratas. Foram elas mesmas. As coisas vieram e era para ser uma bênção, e muita gente amaldiçoou a sua conquista só pela ingratidão. A ingratidão, não se esquece, é isso que você tem que buscar todos os dias. Senhor, não me deixe me esquecer de onde o Senhor me tirou, o que o Senhor fez na minha vida, os melhores tempos da minha vida. Eu estava falando sobre isso, eu chamei uma pessoa esses dias e eu disse assim, eu vou mostrar para você e eu quero que você não se esqueça que o melhor tempo da sua vida, tudo de melhor na sua vida foi o seu tempo com Deus. Então para de ser idiota e olhar para a direção errada. Porque muitas pessoas precisam ter muito cuidado para não, diga essa frase comigo, não terminar aonde começou. Aonde você começou? Não foi bom esse lugar. Tem que terminar muito longe de onde você começou. E tem muita gente trabalhando para terminar onde começou, quando era para terminar lá na frente, muito longe de onde começou. Então, levante-se por gentileza, fique em pé. O que você vê? Feche os seus olhos, por gentileza. A Bíblia diz o seguinte, como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Não fraqueje diante de nada, muito menos diante de homens. Se você tem Deus, saúde, levante-se, creia, aprenda, ouse e nunca para de avançar. Não pare de avançar. Avance, continue crescendo. Não admita a preguiça, a inércia, o comodismo, a procrastinação. Não admita mais isso. Aprenda tudo sobre o assunto que está na zona do seu propósito.
que faz parte do teu propósito? O que está na zona do teu propósito? Aprenda tudo sobre isso. Busque aprender tudo sobre isso. Busque ser o melhor no que você faz. Diga, eu quero ser o melhor no que eu faço. Mantenha a fome de progresso. Porque, como disse, o que traz frustração é a falta de progresso. Então mantenha a fome de progresso, crescimento. Nunca pare de crescer. Não pare de crescer em absolutamente nada. Sirva. Doe-se. Ande por fé. Não fraqueje. Não tema nada. Não meça esforços para aperfeiçoar-se na vida e no que faz. Êxodo, quando o povo de Israel estava parado, e Moisés foi clamar, o Senhor disse, por que vocês clamam a mim? Diga o povo que marcha, agora é hora de marchar. Diga o povo que siga, avance. Diga a palavra comigo, avance. Bispo, o que eu faço para sair do buraco? Primeira coisa, simples e objetivo, para de cavar. Quando você para de cavar, você para de descer. Não permaneça prisioneiro das suas emoções. Não seja prisioneiro delas. Não permita que um não define o resto da sua vida. Nós vamos encontrar muitos desafios na vida, e cada desafio é um sinal que nós estamos crescendo. Você não encontrará desafio parado, estagnado. Não tenha medo de problemas. Desafio é bom, é indicador que nós estamos crescendo. Ninguém encontra resistência se não estiver crescendo. Se há resistência, é porque você está crescendo. Acomodação é morte, estagnação é morte. Você pode melhorar a cada dia em tudo que você faz. Você pode fazer melhor o que já faz. Você pode comer melhor, cuidar melhor de você, do que está em suas mãos, da sua família, falar melhor. Tudo pode ser melhor se você acreditar e não se acomodar. A Bíblia diz, diga comigo, o fim é melhor do que o início. Querido, você pode não ter começado bem, mas você tem tudo para terminar muito bem. E a pergunta para você é o que você vê hoje, o que você está vendo. Entende que poderia estar fazendo muito melhor? Qual foi a última vez que você aprendeu algo novo? Ou fez algo novo? Algo inédito? Uma mente que vagueia, uma mente infeliz, que ela fica só vagueando e não chega a lugar algum, não tem foco. Mente inabalável é uma mente focada em Deus e no propósito de sua vida. Mantenha seu foco, não se distraia. Se force a fazer o que é difícil. Bispo, é difícil, force. Force. Se force a fazer, porque quem só faz o que é fácil permanece fraco. Se discipline na vida, estabeleça as conquistas. Conquistar é mais fácil que estabelecer, a gente sabe disso. Busque estar em constante avanço, tudo começa na mente. É uma questão de mentalidade. Quando a mente expande, a vida expande. Diga comigo, quando a mente expande, diga, a vida expande. Você pode ser melhor do que é, você pode ser melhor do que isso. Você é mais forte do que pensa. Pode ir muito mais alto do que já está. Levante-se e vá para o próximo nível. Diga, eu vou para o próximo nível.
Deus está perguntando a você o que você vê. O que você vê? Enxergue no Espírito, se levante no Espírito, toque pela fé, pise na terra pela fé, olhe e veja pela fé. Não faça planos de derrota. Diga comigo, eu não vou fazer planos de derrota. Sabe o que é plano de derrota? Se não der certo eu vou fazer isso. Eu vou diminuir o meu passo. Eu vou diminuir o meu sonho. Não faça planos de derrota. Faça planos de fé. Eu vou intensificar, eu vou orar mais, eu vou buscar, eu vou pagar o preço, eu vou pisar na terra, eu vou ungir o que eu quero, eu vou trazer os céus para a terra, eu vou chamar a atenção de Deus para a minha vida. Peça o favor de Deus sobre a tua vida, a provisão necessária, o pão de cada dia. Cada um tem uma necessidade para o seu dia. O pão nosso de cada um não é o mesmo para o outro. Cada um tem um pão nosso. É uma medida. Peça o suprimento necessário. Deus é mais que suficiente. Querido, o mundo é um mundo de abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E você está incluído nisso. A promessa é inclusiva, ela não exclui. Ela não exclui ninguém. Tudo é possível ao que? Por isso que desde a semana passada eu estou dizendo, especialize-se em princípios mais do que em promessas. Conheça princípios, pratique princípios e você vai viver as promessas. Porque se nós cumprirmos princípios, nós vamos viver as promessas. Vamos ampliar as nossas tendas. Vamos plantar fé. Vamos possuir pela fé, declarar pela fé, profetizar pela fé, chamar à existência tudo que não existe, ungir o que sonha, creia, segure a vitória pela fé. Haja sua fé e viverá o seu milagre. Deixe-se entrar. Você quer milagres inéditos? Diga, você quer milagres inéditos? Então dê passos inéditos, passos de fé inéditos. Se você quer milagres inéditos, dê passos de fé inéditos. Vá pisar na terra hoje, ainda hoje. Apenas creia. A Bíblia nos ensina, mova-se pela fé. Tudo começa dando passos de fé do lugar em que está usando o que tem. É do lugar que está usando o que tem. É do lugar que está usando o que tem. É do lugar que está usando o que tem. É do lugar que está usando o que tem. Quando Deus chamou Moisés a primeira vez, Deus disse assim, o que você tem na mão? Ele falou, um bordão. Ele falou, pega esse bordão. Joga no chão. Meu amigo, com aquele bordão ele devastou o Egito. Com aquele bordão ele fez milagres extraordinários. Às vezes parece que o que você tem não é nada, mas o que você tem nas mãos de Deus se transforma em algo poderoso. Tome a decisão de falar somente por fé. Suas palavras são poderosas. Palavras têm poder. Deus quer fazer, mas Ele não vai fazer o que você pede e deve fazer. O que é da sua responsabilidade, você tem que fazer. Então falar por fé, orar, declarar, passar, pisar no lugar que você quer conquistar, ungir, é você. O impossível é com Ele, o possível é conosco. Você faz e Ele te ajudará dando graça. Coloque isso dentro de você. Levante-se e não perca mais tempo. Deus está te encorajando. Diga comigo, Deus está me encorajando a avançar em fé. Diga, e eu vou avançar em fé. Então a pergunta para você hoje é o que você está vendo?
Então você vai declarar assim, ó, você vai fazer essas declarações: eu estou vendo um futuro poderoso, eu estou vendo a minha prosperidade, eu estou vendo o meu salário se multiplicando, eu estou vendo o meu apartamento novo, eu estou vendo a minha empresa crescendo, eu estou ampliando as minhas tendas, eu estou vendo, em nome do Senhor Jesus, o carro dos meus sonhos, eu estou vendo os meus negócios crescendo como nunca antes, eu estou vendo um futuro poderoso, eu estou vendo um futuro de milagres, eu estou vendo milagres inéditos acontecendo na minha vida, eu estou vendo, em nome do Senhor Jesus, a conquista da minha terra prometida, eu estou vendo o rebanho se multiplicando, nascendo somente salpicado, listado e malhado, eu estou vendo uma explosão de bênçãos, eu estou vendo um futuro glorioso, eu estou vendo o melhor tempo da minha vida. A pergunta é: o que você está vendo? Fala pela fé e diga pela fé: eu estou vendo o melhor tempo da minha vida chegando, eu estou vendo tempos de glória, tempo de honra, tempo de uma prosperidade que eu nunca vivi, eu estou vendo. Deus está perguntando: o que você está vendo? O que você está vendo? Eu estou vendo contratos gigantescos sendo fechados, vendas poderosas, negociações poderosas acontecendo. Eu estou vendo a minha promoção, eu estou vendo a expansão, o crescimento, eu estou vendo. Diga: Deus está perguntando o que você está vendo. O que você está vendo? Olhe e veja, olhe e veja, olhe e veja, olhe e veja, em nome do Senhor Jesus. Olhe e veja o teu salário pela fé, olhe e veja a tua expansão pela fé, olhe e veja a tua família, olhe e veja a família poderosa, a família abençoada que Deus tem para você. Olhe e veja, em nome do Senhor Jesus, filhos poderosos, em nome do Senhor Jesus. Olhe e veja. Olhe e veja que você está vendo. Fala o que você está vendo. Fala, o que você está vendo? Eu estou vendo o meu crescimento, um crescimento explosivo. Eu estou vendo a multiplicação da minha renda, a multiplicação dos meus bens. Eu estou vendo a multiplicação de clientes. Eu estou vendo, em nome do Senhor Jesus. Eu estou vendo a minha sabedoria ampliando, a minha capacidade de administrar crescendo. Eu estou vendo mais sabedoria, mais inteligência. Eu estou vendo coisas poderosas acontecendo na minha vida. Diga, o que você está vendo? O que você está vendo? Diga, o que você vê? O que você vê? Lembra que tudo que você disser lhe será feito. Então não fica com a boca fechada não. Não fica não. Tudo que você disser, não duvidando em seu coração, mas crer que acontecerá aquilo que diz: tudo que você disser lhe será feito. Diga, em nome do Senhor Jesus: eu estou vendo um mês melhor do que o outro melhor do que o outro. Vai ser um ano incrível, um ano glorioso, um ano poderoso. Este será o melhor ano da minha vida. É o que eu vejo. O que você está vendo? O que você está vendo? O que você está vendo? Veja. O que você está vendo? Não faça planos de derrotas. Não faça planos de derrotas. Veja, Deus te levantando, o Espírito de Deus te levantando, te abençoando, te honrando, te prosperando. Peça. Vocês, sendo mal, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens àqueles que lhe pedirem. Então diga: eu vejo um futuro. Eu vejo o melhor tempo da minha vida está chegando. O melhor tempo da minha vida está chegando, é o que eu vejo. O melhor tempo da minha vida é o que está chegando. É isso que eu vejo.
É isso. O que você está vendo? O que você está vendo? Veja. 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 Fala. Eu vejo, profetizando. Eu vejo a melhor época, o melhor tempo. Um tempo incrível, um tempo de prosperidade, de abundância como nunca antes. Um tempo de avanço, de promoções, de conquista como nunca antes. Eu vejo esse tempo glorioso, esse tempo poderoso. Eu vejo, é o que eu vejo. Diga o que você está vendo. A minha família restaurada, casamento restaurado, família abençoada, consagrada. Eu vejo o carro dos meus sonhos, a casa, o apartamento dos meus sonhos. Eu vejo, é o que eu estou vendo. Eu vejo. Amplia suas tendas. Amplia. Vamos para o próximo nível. O que você vê? Veja, eu estou indo para o próximo nível. Eu estou indo para o próximo nível. É isso que eu vejo. Eu estou subindo. Eu estou indo para o próximo nível. Você está indo para o próximo nível. E o próximo nível é poderoso. O próximo nível é glorioso. Eu vejo um tempo incrível, um tempo glorioso, um tempo poderoso, um tempo de bênçãos, um tempo de crescimento. Veja. O que você vê? O que você vê? Não abra os seus olhos. Não abra os seus olhos. O anjo disse a Jacó: olhe e veja. E ele viu. E o que ele viu aconteceu. Deus disse a Abraão: levante os seus olhos e olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Depois o Senhor diz: sai da tua tenda, meu filho, sai do teu mundinho. Olhe para o céu. Se você puder contar as estrelas, assim será a sua descendência. O que ele está dizendo? Olhe, veja. Olhe e veja. Olhe e veja. Olhe e veja o teu progresso. Olhe e veja a tua promoção, as tuas conquistas. Olhe e veja o melhor tempo da tua vida chegando. Você não viveu ele ainda. E para de falar do passado como o melhor tempo da tua vida, que está longe de ser. O melhor tempo da tua vida está chegando. Está por vir ainda. Busque estar em constante avanço e tudo começa na mente. É uma questão de mentalidade. Quando a mente expande, a vida expande. Dê passos de fé. Amplie as suas tendas. Vamos plantar fé. Possuir pela fé. Declarar por fé. Profetizar pela fé. Chamar à existência tudo que não existe. Vai ungir o que você sonha. Creia. Segure pela fé a sua vitória. Deus está dizendo isso para você. O que você vê? E aí você tem que responder. Eu vejo um futuro glorioso, Senhor.
Eu vejo bênçãos incríveis, milagres inéditos, processos acelerados, bênçãos multiplicadas. Eu vejo, Senhor, eu vejo um tempo de glória, de honra, que eu devolvo todas ao Senhor. Toda a glória e toda a honra eu devolvo a Ti. Eu vejo um tempo de grande abundância, de grande prosperidade. O que você vê? O que você vê? O que você está vendo? Hã? O que você está vendo? Deus está te perguntando, o que você vê? Deus quer fazer. Ele quer fazer. Não perca mais tempo. Deus está te encorajando a avançar. Saia daqui hoje fazendo essas declarações. Quando você acordar amanhã, pela manhã, você vai acordar com essa pergunta, Deus falando, o que você vê? O que você vê, Marcos? O que você vê, Paula? O que você vê, Roberto? O que você vê, Maria? O que você vê, Joana? O que você vê, Marcela? O que você vê? E você vai responder, eu vejo, Senhor, eu vejo o futuro poderoso, glorioso. Eu vejo que o melhor tempo da minha vida está chegando, Senhor. Eu vejo o meu progresso, a minha prosperidade, um tempo de abundância que eu nunca vivi. Eu vejo um tempo de vitórias inéditas, incríveis, milagres inéditos. Eu vejo, Senhor, as minhas conquistas. Eu vejo a minha casa nova, meu carro, meu apartamento, a minha empresa expandindo. Eu vejo a minha promoção, Senhor. Eu vejo contratos poderosos sendo assinados, vendas incríveis. Eu vejo um tempo que eu nunca experimentei, nunca vivi chegando. Isso é o que eu vejo. Quem crê? Quem crê? Então diga a Deus, eu creio, Senhor. Diga, eu creio, Senhor. Diga, Senhor, eu vejo um tempo inédito chegando, de bênçãos inéditas, de milagres inéditos, de bênçãos multiplicadas. Diga, processos acelerados, um tempo de abundância, de paz, de alegria, de avanços, de crescimento, como nunca vivi antes. Diga aí, eu te agradeço por ele, Senhor. Levante as suas mãos. Eu declaro esse tempo sobre a tua vida, o melhor tempo da tua vida. Eu declaro processos acelerados, eu declaro bênçãos inéditas, eu declaro milagres inéditos, bênçãos multiplicadas sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que você seja surpreendido por Deus, que Ele te surpreenda com coisas incríveis, e que você não se esqueça de onde saiu, o que Ele fez, quem fez na tua vida. Não se esqueça que os melhores momentos, os melhores tempos da tua vida é com Ele, na presença dEle. Diga, eu creio, recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.